Olá, olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso programa Gotas Florais de hoje. E aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para se formar terapeuta floral em 2 meses. Eu sou Adriana Guimarães e o episódio de hoje é Florais de Bach. Descubra como fazer a correlação entre o estado emocional e o estado físico. Então, vamos lá? Venham, vão chegando, vão se acomodando e vamos começar. Bom, o cérebro é um órgão e ele funciona de forma atemporal. O cérebro, ele é atemporal e a doença não é a grande vilã de tudo, como nós achamos. A doença, ela faz com que você ganhe tempo até você olhar para certa situação sob outro ponto de vista. E daí a sua patologia desaparece, porque o que realmente mata é um forte impacto emocional, certo? Então, a doença é o último estágio de um desajuste, de um desarranjo que já ocorre no seu organismo, no seu mental e no seu emocional há um bom tempo. E você não olha para isso, né? Ou olha, mas de maneira que não resolve. E às vezes também não quer mudar, acha que tá tudo certo. O que acontece? Essa desordem, ela diminui a nossa frequência. E diminuindo a nossa frequência energética, a nossa imunidade, ela diminui também. E daí é o espaço para a doença se instalar. Então, nós devemos o quê? Nós devemos prestar atenção nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. Essas são as nossas companhias diárias, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né? Então, nós precisamos sempre verificar quem que nos acompanha. E quando eu falo assim, verifique quais são as suas companhias diárias. Eu estou pedindo para vocês verificarem quais são os seus pensamentos e os seus sentimentos recorrentes, certo? E agora que eu vou tocar num ponto que eu acho muito importante, principalmente para quem busca alinhar o seu mental com o seu emocional, com o seu lado espiritual, para viver com bem-estar aqui na Terra, né? É o orar e vigiar. Então, a partir do momento que nós trabalhamos com orar e vigiar, dificilmente os nossos pensamentos e os nossos sentimentos tendem a atingir uma frequência mais baixa, né? Nós sempre tendemos a elevá-los. E o ideal, mas muito difícil também, é alinharmos o que queremos, o que fazemos e o que acreditamos. Ou seja, é essa linha, né? Não é a linha horizontal, mas sim a linha vertical. E assim nós conseguimos também alinhar o quê? Alinharmos o nosso emocional, mental, físico e espiritual. Bem-vindo, Rafa! Tudo bom com você? Então, eu tô falando tudo isso para quê? Para falar que a doença, ela é física muitas vezes, mas ela não começa no físico. Ela começa no nosso emocional e no nosso mental, no nosso desequilíbrio emocional e mental. E daí a importância de estarmos na maior parte do tempo em equilíbrio. Ah, que bom, Rafa! Então, aí está a maior parte do tempo de estarmos a maior parte do tempo em equilíbrio. E os florais de Bach, eles nos ajudam a restaurar a nossa saúde de forma natural e eficaz. Como que eles fazem isso, né? Por que eu falo que é tão importante nós cuidarmos do nosso emocional e mental? Justamente porque o nosso cérebro, ele é atemporal. E a doença, como eu falei logo no início, ela não é a grande vilã e o que mata é um forte impacto emocional. A doença só faz você olhar para aquela situação, ganhar tempo para conseguir olhar para aquela situação sob outro ponto de vista, certo? E daí você faz a transgressão de tudo isso e consegue tocar a vida de uma maneira diferente. A partir disso, a patologia ela tende a desaparecer. Vários autores falam sobre isso, não sou só eu, obviamente, né? Meus mestres falam sobre isso, vários autores que eu pesquiso também falam sobre isso.
E é como eu acredito também que funciona. E qual o papel dos florais de Bach em tudo isso? No equilíbrio emocional e no equilíbrio mental. Eu gosto de dar sempre o exemplo da caneta, né? Aqui nós temos uma régua e quando nós estamos desequilibrados, quais são os nossos estados negativos, né? Que são os nossos desequilíbrios? São os medos, a impaciência, a dúvida, a culpa, o controle, o ciúme, a inveja, a raiva, o ódio, a possessividade, um tormento interior, fanatismo exacerbado, fraqueza de caráter, fraqueza em dizer não, sabe, não saber impor limites, ficar exaustos. Esses são todos os nossos estados negativos. Esses são todos os estados em que o nosso emocional ele se encontra desequilibrado e faz com que diminua a nossa frequência, ou seja, diminua a nossa imunidade e a doença se instale. E daí, a partir do momento que você perceber esse desequilíbrio, é o momento de você olhar para isso, é o momento de você tentar transgredir a isso, tentar converter, inverter essa situação. E como eu falei, como eu estava falando, eu gosto sempre de dar o exemplo da caneta. Como que funciona a caneta, né? Aqui é uma reguinha e quando nós estamos em desequilíbrio, nós estamos desse lado. Por exemplo, um medo muito grande, um pavor, um pânico, né? Nós estamos desse lado. E daí nós começamos a tomar os florais, os florais começam a ser ministrados em nosso organismo. Daí, por exemplo, eu tenho medo, por exemplo, um terror noturno, que eu acordo com medo, eu não sei direito de que medo é esse, mas eu acordo com medo de alguma coisa que eu não sei explicar. Nesse caso específico, o floral aspen pode ajudar bastante. Então eu tenho esse medo noturno, durmo mal, acordo muito e daí começo a ministrar os florais em mim, né? Através do meu conhecimento ou com a ajuda de um terapeuta floral. E daí eles começam a funcionar no meu organismo. Eles vão até mais ou menos essa faixa aqui. Aqui também não é um equilíbrio. Tipo, esse bem-estar eu começo a sentir logo nos primeiros dias. Mas aqui também não é um equilíbrio. Daí o que eu preciso fazer? Eu preciso continuar tomando os florais e daí eles voltam até achar um equilíbrio, que é esse ponto central, né? E é aí que eu posso falar que resolveu a situação. E depois, mesmo de um mês, depois de um tempo que ele já está nesse ponto, vale a pena continuar com os florais durante mais ou menos um mês. Para quê? Para que ele se firme nessa situação. E por que eu falo isso? Porque nós temos 38 florais. Desses 38 florais, nós temos uma parte deles que são para situações crônicas na nossa vida e situações que já estão cristalizadas. E o que são situações cristalizadas? São aquelas situações que estão há muito tempo na nossa vida. E para isso é preciso de um tempo maior, porque os florais eles trabalham de forma sutil no nosso organismo. Certo? Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Né? E daí começam a se questionar, né? Cadê a correlação entre estado emocional e estado físico? Vamos entrar nisso daí agora. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos falar um pouco das correlações das doenças que ocorrem do nosso emocional com o estado físico, né? Nós vamos falar de alguns, então. Agora eu vou trazer aqui alguns problemas, né, que nós temos no nosso físico, vou falar de mim também. Então, por exemplo, problemas nos olhos. E já começando por mim, né, meu olho ainda tá um pouquinho inchado. Ontem ele estava extremamente inchado, né? Problema nos olhos. Normalmente é algo que está na nossa frente, mas nós não queremos enxergar. E esse é um questionamento que eu sempre faço.
né? Eu tenho bastante problema nos olhos de ficar inchado, tanto que eu preciso sempre limpar meus olhos, né? Tirar a gordura dos olhos. Então, essa já é uma tendência que eu tenho. Então, quando algo está desalinhado em mim, quando tem algo que está na minha frente, mas que eu não consigo enxergar, os meus olhos eles já começam a inchar. E daí vem o questionamento, né? O que eu não estou enxergando? O que está na minha frente, porque normalmente é algo que está na nossa frente e que nós não estamos enxergando. E daí, qual que é o processo que eu faço em mim e que funciona? É um reset. Eu vou resetando aquelas situações que aconteceram naquele dia ou no dia anterior, até chegar na causa que o meu próprio organismo identifica. Hoje em dia é muito mais fácil identificar porque eu faço isso há anos, né? Há muitos anos. Inicialmente isso daí eu fazia no momento do banho, né? Que o momento da água caindo para mim funciona muito bem. E hoje em dia eu já consigo fazer fora e funciona muito bem também. Então o que eu não estou enxergando que está na minha frente? E daí eu comecei a resetar as coisas que aconteceram naquele dia, no dia anterior, até que chega ao ponto exato daquela situação que incomoda, daquela situação que não nos faz bem, daquela situação que você fala assim, isso eu não quero pra mim. E daí, a partir do momento que você consegue identificar isso, você sente, e eu posso falar porque eu sinto, o próprio olho ele já começa a desinchar, ele já começa a dar sinais de que ok, tá tudo certo, você já identificou, agora é trabalhar essa situação de uma maneira inversa, né? De uma maneira que você consiga olhar direito para essa situação e não se incomodar com isso. Então, para os olhos, é esse tipo de situação que acontece. Então, você sempre se pergunta, o que eu está na minha frente que eu não estou vendo, que precisa ser clareado? E daí é onde entram os florais de Bach para essa situação. Nesse caso específico, eu propriamente não utilizei os florais porque eu já estou acostumada a fazer isso, né? Mas para quem está começando, para quem ainda não tem essa questão, sabe, essa pergunta interna e essa resposta de pronto, os florais eles ajudam a trazer isso. Então, o que está acontecendo? E daí nós trabalhamos como? Se está na sua frente e você não está vendo, o que pode ser? O que precisa abrir? O que precisa clarear? É algum medo? É alguma impaciência? E daí está o trabalho do terapeuta floral, porque o terapeuta floral vem e começa a questionar o seu paciente para saber o que está incomodando essa situação, né? E agora falando aqui com vocês, eu lembro muito de um momento na minha vida que eu passei, que eu estava com uma viagem marcada, que eu ia nessa viagem a trabalho, e até uma tia minha ia também embarcar comigo. Chegou, tipo, uma semana, 10 dias antes, eu avisei que eu não ia mais, né? Na verdade, não. Na verdade, eu acordei com o olho inchado, mas o olho inchado de não conseguir abrir. O olho inchado de não conseguir abrir. E daí começou, né? Daí começaram os questionamentos. Porque é o pelo do cachorro. Porque é a poeira. Porque tem construção ao lado. Sabe, todas as desculpas possíveis que a gente pode dar. Isso daí faz um tempo, acho que foi em 2013, 2012, faz uns 10 anos, né? Todas as desculpas que nós podemos dar. Porque é isso, é poeira, é construção, é pelo do cachorro, é o tecido, é o produto tal que você usou. E eu sabia que não era, sabe? A gente sabe que não, o que não é, o que é, às vezes a gente não sabe. E daí, eu tinha essa viagem marcada, eu ia embarcar a trabalho, dali uns 10 dias, né? E aquilo lá tava me incomodando, tava tão me incomodando que eu não conseguia, sabe, eu não conseguia pensar no que eu ia levar, não conseguia pensar, sabe, não tava feliz de ir, tava tudo isso.
até que eu comecei os meus questionamentos, né? Os florais me ajudaram, porque eu senti um medo, nesse caso foi o aspen que me ajudou, porque eu tava com essa indecisão também. O aspen e o escleranthus é muito bom para esse tipo de indecisão, para esse tipo de medo, né? Que são os dois florais que ajudam a decidir, que ajudam a tomar um rumo, que ajudam a não ficar na dúvida. E daí eu falei, não, eu não vou embarcar, eu não quero ir nessa viagem, eu não quero trabalhar com isso agora. E foi difícil para mim falar, né, porque já estava com passagem comprada, minha tia já estava embarcando, né, eu tinha combinado com ela, queria com ela, para eu falar não nessa situação foi muito difícil. Mas a partir do momento que eu falei não, eu não vou, que eu falei pro dono da agência que eu não ia, falei pra minha tia, eu tava com uma sensação muito ruim aqui dentro. E a partir do momento que eu falei, na hora, meus olhos começaram a voltar ao normal. Eu comecei a enxergar, só que até eles voltarem completamente, daí demoraram alguns dias, mas essas coisas acontecem. E daí resolveu e tá tudo bem, né? E isso eu tô falando por quê? Para vocês começarem a prestar atenção também quais são os pontos do seu corpo físico que você tem mais tendência, que são os seus pontos fracos, né? Se tiver que acontecer alguma coisa, aonde vai acontecer? E daí, para mim, são os olhos. Bom, vamos lá. Outra coisa que eu tenho bastante, que é torcicolo. Aliás, faz tempo que eu não tenho, mas eu costumava ter bastante. Torcicolo, né? Daí normalmente porque dormiu mal, porque dormiu em cima do braço, porque dormiu com o pescoço assim, o corpo assado, né? É isso que as pessoas costumam falar, que dormiu toda torta. Pode ser? Lógico que pode ser sim, né? Só que se dormiu toda torta, levantou, colocou o dia pra funcionar, o dia tá andando bem, o torcicolo vai embora, né? Não tem por que ele permanecer. Agora, torcicolo que fica, e é aquela dor que fica durante dias, que você não consegue, sabe, girar o pescoço, que incomoda, que você coloca água quente, bolsa de água quente, daí alguns colocam gelo, né, sei lá pra quê, eu não gosto muito do gelo, mas coloca-se gelo também. Então, no caso do torcicolo, torcicolo tem muito a ver com indecisão, tem muito a ver com dúvida, tem muito a ver com essas partes laterais que você não consegue enxergar também. E para vocês fazerem a relação, tem muito a ver também com a visão, certo? Problema nos olhos, problemas de torcicolo, é muito assim, ó, de não conseguir olhar para o lado. Então, normalmente quando se tem torcicolo, pergunte-se, que lateral é essa que eu não estou conseguindo enxergar, né? Ou que dúvida é essa? Então, torcicolos, tonturas, vertigens, são muito voltadas a indecisões. E a indecisão, tipo, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo enxergar? E a partir do momento que você trabalha com isso, dissolve esse emocional, né? O escleranthus ajuda muito e ajuda rápido a dissolver todo esse emocional que está em desequilíbrio. Na hora você percebe que essa dor aqui, que esse torcicolo, ele vai embora. Então, é muito interessante você fazer essa correlação do seu estado emocional com o seu estado físico, né? E vamos lá também. Problemas de sangue. Eu gosto muito de falar do sangue, porque o sangue é alegria, né? O sangue é isso que irriga o nosso corpo inteiro. E tem a parte do plasma também, que é muito usado no lado espiritual, que é a parte aquosa, né, do nosso sangue. Então, o sangue, ele tem muito a ver com alegria. E para você trabalhar a alegria, um floral de Bach muito utilizado
é o agrímone. Por quê? Porque muitas vezes a alegria ela é aparente, mas tem algum tormento interior muito grande dentro de você, que faz com que ocorram alguns problemas ou algum machucado que está sempre se abrindo, que ele não consegue cicatrizar, ou algo mais sério no sangue, né? Nós temos também problemas de ferro. Tem pessoas que têm anemia, problemas com ferro, tudo isso, ou seja, o sangue está escapando, né? Por que essa alegria está indo embora? O que está acontecendo que não te traz essa felicidade? Então, isso é preciso olhar. É preciso olhar para essa situação e tentar compreender da onde está escapando, por que essa alegria está indo embora. E daí você percebe essa situação e consegue fazer o quê? Consegue enxergar sob um outro ponto de vista. E a partir do momento que você consegue enxergar sob um outro ponto de vista, qualquer machucado que esteja sempre se abrindo, ele para, ele consegue se cicatrizar. Certo? Façam isso. Se você conhece alguém, se você tem alguma situação nisso em você, preste atenção e utilize o floral de Bach agrímone para essa situação específica do sangue. Utilize, né? Se você não conhece, se você não domina os florais, peça auxílio de um terapeuta floral que ele vai te auxiliar nesse sentido. Certo? Então vamos lá para um outro ponto, a alergia, né? A alergia, então, por exemplo, coceiras, urticárias, queimaduras, algumas queimaduras, sabe, recorrentes também. Para certas alergias, você deve se perguntar: a quem eu sou alérgico? Né? E nesse caso, o floral de Bach Crab Apple, ele te ajuda muito a soltar, né? Porque a alergia, ela ocorre aqui na nossa epiderme, né? Na nossa pele. E a nossa pele, ela é um divisor de nós, do nosso corpo físico com o mundo, né? Então, o que está entrando que está te incomodando? As coisas, elas não entram apenas pela boca, né? As coisas, elas entram pela nossa visão, pela nossa audição, pela nossa pele, então por todos os órgãos sensitivos. Então preste atenção, o que está entrando que está te incomodando nessa situação? E daí o Crab Apple, ele vai te ajudar a fazer essa limpeza dessas toxinas emocionais e você vai conseguir colocar limites a isso que está entrando, que está te incomodando. Então preste atenção bastante às alergias que você tem pelo corpo, certo? E vamos lá para uma questão muito recorrente, que é o excesso de peso, né? O apetite, o excesso de peso, o peso, né? Quando nós temos uma barreira aqui de gordura, e principalmente aqui na barriga, que é o nosso plexo solar, né? O que nós queremos proteger? Nós precisamos de proteção. A partir do momento que nós temos um peso a mais, um excesso de peso, nós estamos pedindo uma proteção, né? E essa proteção nós precisamos por quê? Pela nossa falta de confiança, falta de autoestima, medo, tem diversos fatores que estão inclusos aí, né? E muitas vezes, se nós voltarmos à nossa infância e adolescência, nós também conseguimos desvendar, né? Por que essa proteção? Por que isso? E por que o físico tá desse jeito? Então, nesse caso, ótimos florais a serem trabalhados são o aspen novamente, né? Porque se nós precisamos de proteção é que nós temos medo de alguma coisa, de algo que chegue, mas que nós não conseguimos identificar. Porque a partir do momento que ele é identificado, nós não precisamos mais dessa proteção. Nós conseguimos verificar o que fazer com ele. O floral de Balart também é muito indicado. O Lart,
ele trabalha a autoconfiança e a autoestima, então ele é muito indicado para excesso de peso, para as pessoas que vivem se escondendo, né, atrás dessa situação, e outros florais também. Daí precisamos ver cada caso individualmente, porque a partir do momento que a pessoa vai falando, lembrando sempre que a terapia floral, ela é uma terapia muito falada, né, onde você tem uma troca, e a partir do momento que a pessoa fala, ela consegue organizar melhor as ideias que ela tem. Então, deixa a pessoa falar, e a partir do momento que a pessoa fala, você consegue verificar aonde está esse problema. E se não conseguir a partir da primeira consulta, tudo bem, não tem problema nenhum, porque muitas vezes também nós trabalhamos com aquele famoso método do descascar a cebola, né? Que você vai tirando as capas, vai tirando, até achar o cerne da questão. Lembrando que na terapia floral nós não trabalhamos a doença, nós trabalhamos a pessoa. Então nós trabalhamos a pessoa na sua integralidade e no seu equilíbrio emocional e mental. Para quê? Né? Para que ela viva com maior bem-estar, para que ela se sinta melhor na vida em si. Então é isso que acontece, e era essa a correlação que eu gostaria, né, de ter passado para vocês. E, nossa, eu vou falar muito mais sobre isso, né? Hoje eu falei apenas sobre alguns pontos, né? E vou falar muito mais sobre isso. E se você tiver alguma dúvida, você pode me mandar também, né? Pode me questionar, pode me mandar, né? E por que investir tempo aprendendo sobre os florais? Eu sempre me questiono, vale a pena fazer isso? Vale a pena fazer isso quando eu vou fazer algum curso, tudo? Então, por que é importante? E eu investi muito tempo da minha vida aprendendo sobre os florais, né? Apesar de usá-los desde criança. Então, por quê? Porque a partir do momento que você conhece os florais, a partir do momento que você conhece as propriedades das flores, você consegue tratar você mesmo e a quem você ama e aos seus pacientes de uma maneira muito melhor. Você consegue equilibrar pontualmente o seu emocional e mental. É uma coisa que você consegue deixar em equilíbrio. E em equilíbrio, o que acontece? Você consegue fazer melhores escolhas na sua vida. Porque todas as escolhas da nossa vida, elas são pautadas em quê? No nosso emocional e no nosso mental, ou seja, na nossa autoconfiança e na nossa autoestima. A partir do momento que nós estamos com a autoestima elevada, com a autoconfiança em ordem, as nossas escolhas serão melhores, né? Nós não trabalhamos com carência, com medo, com tudo isso que envolve a todos nós. Então, essa é a importância de gastar tempo tratando com os florais, de gastar tempo conhecendo os florais e lidando com eles, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, e o melhor momento de começar é agora, né? Não espere mais para começar a cuidar do seu emocional e mental. Preste atenção em você, preste atenção nos problemas recorrentes que você tem e preste atenção nos seus pensamentos e sentimentos que sempre lhe acompanham. Alguma dúvida? Rafa, José Antônio? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, né? Para quem for assistir posteriormente também. E na quinta-feira teremos mais gotas florais por aqui às 8h30 da manhã, certo? Então até mais, um grande abraço e um ótimo dia a todos. Tchau, tchau!